Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, é com muita alegria que o Senhor me concede mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês. Da outra vez, nós tivemos essa oportunidade de estar reunidos. Muitas dessas pessoas já estiveram em outros momentos de oração aqui, junto conosco, rezando. Quem estava aqui? Da outras vezes? Amém. Deus seja louvado. Meus queridos, nós teremos a oportunidade, nessa noite, de meditar e falar de um tema que é um tema assim muito... É uma necessidade, na verdade, de cada um de nós. Orar clamando pela restauração de nossas famílias. Orar pelas nossas famílias. E antes mesmo de desenvolver essa pregação, me apresentando para quem não me conhece, sou José Ferreira. Atualmente trabalho hoje no escritório da Renovação Carismática aqui na nossa diocese. Tenho 25 anos. Meu pai chama Argentino Miguel de Souza, minha mãe Maria Aparecida Dias, e tenho 5 irmãozinhos mais novos do que eu. E vai fazer mais ou menos, quando eu tinha 12 anos, desses 12 anos até esse presente momento, o Senhor permitiu poder anunciar a sua palavra e testemunhar a glória de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na minha casa. E a palavra que o Senhor nos confiou nessa noite vem de encontro à realidade que muitos de nós temos vivido. Gostaria já de iniciar nessa apresentação trazendo o versículo 6 de Timóteo, capítulo 4. O versículo 6 diz assim: quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação, e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a fé, terminei a minha corrida e conservei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me entregará naquele dia. E não somente para mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Continuando no versículo 16: na minha primeira defesa no tribunal, ninguém ficou ao meu lado, todos me abandonaram, que naquele tempo, que Deus não põe isso contra eles, mas o Senhor ficou comigo e me encheu de força, a fim de que eu pudesse anunciar toda a mensagem, e ela chegasse aos ouvidos de todas as nações. E assim fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me levará para o reino eterno. Ao Senhor glória para sempre. Palavra do Senhor. Amados, aí nós começamos já dentro dessa palavra a meditar o que o Senhor vem falar com cada um de nós. O apóstolo Paulo vai dizer das suas lutas que ele teve quando ele assumiu o chamado que o Senhor deu, os combates. Ele começa a dizer que ele foi dado a ele uma missão muito especial. E essa missão era de evangelizar e de anunciar, de proclamar a glória de Deus. Só que ele começa a trazer que muitas situações vêm acontecendo para impedir que aquilo que era a vontade de Deus se cumprisse na sua vida e na sua história. O que acontece? Ele então começa a dizer para cada um de nós: combati o bom combate. Ele teve, no momento que ele deu sim para Deus, um combate particular, pessoal. Se perguntarmos aqui a cada um, todos vão dizer uma luta que tem passado, talvez semelhante, mas é algo particular que cada um traz. E de modo especial, nós trazemos hoje as nossas lutas na nossa família. Alguns vão dizer assim: a minha luta é com meu esposo. Outros vão dizer, a minha luta é com a minha esposa, é com os nossos filhos, é com um parente que eu tenho próximo, alguém mais distante, ou com uma pessoa que eu estou convivendo, que eu estou rezando na minha casa, pela minha família.
combate. O Senhor nos convida e nessa noite Ele nos coloca como combatentes em oração. E para que nós possamos ser verdadeiros guerreiros que assumem esse combate como o apóstolo Paulo, nós precisamos ter a fé, combater pela fé e no poder da oração. Senão nós não conseguiríamos avançar e muito menos chegar à vitória. Mesmo que nós dizemos: Zezinho, mas na minha casa somente eu luto, somente eu rezo, somente eu tenho fé. Todos estão ao ponto de deixar tudo e eu fico ali insistindo para que a glória de Deus chegue no meu lar e na minha vida, na nossa família. Eu estou sozinho. É como se eu estivesse num barco em alto mar e quando eu olho ao redor daquele barco, somente se encontra naquele local somente eu. E aí em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 19 vai dizer: a certeza da vitória não depende do número, mas sim da força que vem do alto. A certeza da vitória que o Senhor quer nos dar não depende somente se você está sozinho. Não importa o número dos combatentes. Não importa se na sua casa somente você tem clamado e rezado. Porque o Senhor vem dizer claramente que a certeza dessa vitória não depende do número, mas da fé que você traz no seu coração. Depende da sua oração fervorosa. Mas muito mais do que gritar, mas é perseverar em oração e vai contemplar a glória de Deus. Mas quando nós começamos a analisar esse combater, ele vai dizer que durante o combate ele tem uma corrida, ele tem uma caminhada para ser feito, existe um processo. E aí ele diz: eu já percorri essa caminhada e já guardei a minha fé. Diante das vitórias que ele conquistou, ele deixa a fé para que seja testemunho para muitos que aquele que crê, aquele que confia, a vitória é certa. A vitória é certa para aquele que confia no Senhor. Mas aí nós começamos a imaginar, mas Paulo vai dizer da sua luta missionária, da sua luta de anunciar o Evangelho. O combate dele é aí. Mas talvez o nosso combate hoje, de modo especial, é o combater na oração para que a glória de Deus e a manifestação do Senhor possa acontecer na nossa casa. Esse é o meu combate, esse é o seu combate. Mas a certeza daquele que tem fé e no poder da oração, o Senhor nos dá já a certeza dessa vitória. Porque aqueles que confiam no Senhor, é como diz, confia nele e ele tudo fará. E para, assim como complemento dessa palavra, enquanto eu rezava, o Senhor me trazia uma passagem muito conhecida por muitos de vocês, por muitos de nós, e eu gostaria de trazê-la juntamente para que nós possamos fazer uma meditação. Primeiramente, o tema família, orando pela restauração das famílias, através da fé e do poder da oração. De onde vem família? O que quer dizer família para você? Diante da palavra de Deus, se nós formos meditar, lá no Antigo Testamento, o Senhor, depois de ter criado céus e terra, quando tudo que ele avistava era de mais belo, ele percebeu que algo ali faltava. Algo faltava para a sua criação ficar mais bela ainda. Ele então cria o homem e a mulher e dá a graça de que eles pudessem ter filhos e formassem uma família. Então, família é um projeto de Deus. Um projeto de Deus lá no primeiro capítulo de Gênesis. E até Apocalipse o Senhor vai fazendo cumprir a sua promessa. E aí nós começamos a analisar a primeira família de Adão, Eva, Caim e Abel. Primeiramente o Senhor projetou um projeto mais santo, mais belo para as famílias, onde pudesse viver no melhor lugar que Ele criou, que é o Jardim do Éden. Mas algo surgiu e se levantou para combater contra a família, ao ponto de entrar no Jardim do Éden o pecado e dispersá-los daquele local tão maravilhoso que Deus tinha preparado para eles. Então eles vão viver uma outra vida, uma vida de lutas, luta contra o pecado. A família começa então a dispersar, mas então como a graça continuou, e eles foram tendo filhos e se formando outras famílias.
família, graça e bênção de Deus. Mas todas as vezes que o Senhor olhava para as famílias que iam se formando, o desejo de Deus era trazer para de novo a essência daquilo que Ele tinha criado. Voltar a ser aquele projeto de família santo, sem o pecado. Um novo recomeço, então, o Senhor deseja para as famílias que Ele mesmo tinha lançado sobre essa terra com tanto amor e tanto carinho. Enquanto Ele observava entre as gerações, quantas famílias vinham surgindo e elas estavam se perdendo pelo pecado, o Senhor então, Ele tem um projeto de renovar a face da terra. E Ele envia então sobre a terra o dilúvio. Mas antes de enviar o dilúvio, Ele precisa fazer um recomeço na geração. E aí então, Ele precisa recomeçar novamente com uma família. E Ele escolhe a família de Noé. Noé tinha seus 3 filhos e eles eram casados. E o Senhor então vê que aquela família era uma família íntegra, que estava mesmo diante e na presença de Deus. E Deus então aposta novamente no projeto família. Um novo recomeço. O dilúvio tinha passado sobre essa terra. E o desejo do Senhor depois do dilúvio era recomeçar. Era fazer uma reconstrução, uma restauração nas famílias que estavam sobre essa terra. Nós estamos clamando nesse trido pela restauração das famílias. Nós estamos orando e o desejo do Senhor é renovar. E o que acontece? Ele então escolhe essa família. Quando passa o dilúvio, aquela arca desce e ele começa novamente a multiplicar sobre a terra. Então o Senhor começa a sonhar novamente com famílias. Que novas famílias vão surgir sobre a terra, famílias restauradas. Que após ter começado novamente por Noé, famílias novas vão vir para essa terra para anunciar e para viver a alegria, o amor que eu sempre determinei sobre cada um deles. Mas mais de uma vez, o pecado toma conta e vai desvastando, vai tirando a família do projeto de Deus. E aí as famílias são atacadas por brigas, divisões, discórdia, ressentimentos e muitas opressões vão tomando as famílias. Aquilo que era uma família para estar unido começou a dividir, isolar. E o coração de Deus começa novamente a ficar inquieto, até mesmo entristecido, porque algo no coração dele começa agora a se desfazer novamente. E Deus então, olhando para a família, Ele começa a imaginar: será que o projeto de família é algo tão difícil de viver na presença do Senhor? Na minha presença? Será que é tão impossível? E o próprio Deus então, no Evangelho, Ele também deseja ser família. Deseja também viver a experiência de família. Parece que era algo tão complicado para as gerações passadas, que o próprio Deus então deseja também descer do mais alto do céu sem espírito e encarnar no ventre de uma mulher, para poder também ter uma mãe, um pai, ter uma casa e poder dizer um dia: eu tenho uma família. Porque ninguém conseguia, estava tão difícil. O próprio Deus falava assim: esse projeto é tão belo, eu preciso viver. Será que tem algo de errado? E o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se torna o menino Jesus. E ele tem ali a sua mãe, o seu pai, a sua casa. Imagina naquele momento, quando Jesus passeava, enquanto menino, ele brincando na rua, onde perto da sua casa. E aí quando dava a hora de voltar para casa, ele falava com seus coleguinhas: eu preciso voltar para casa porque mamãe está me esperando. Eu preciso voltar para casa porque o papai está me esperando. E o próprio Deus vivendo também a dimensão de família. Algo que era tão difícil viver para muitos, Jesus, na pessoa de Jesus, o próprio Deus vive essa dimensão de família. E é interessante que quando Maria estava grávida, a primeira visita que ela fez foi para uma família na casa de Zacarias e Isabel, onde Isabel estava grávida de João Batista. E aí nós começamos a perceber que dentro já no ventre de Nossa Senhora, a primeira visita que Jesus fez foi para uma família. O tanto que Jesus, ele não só vivenciou a família, mas como ele também, a primeira visita, ele ficou tão apaixonado em ser família, que a primeira visita que ele fez foi numa família. E você vai entender agora como o próprio Deus, agora na pessoa de Jesus, vivendo a dimensão de uma família, ele fica tão apaixonado
quando estava iniciando uma família. Era na festa de um casamento. E o próprio Deus, que é aquele Deus que lá no início de Gênesis começa a apostar na família, é o mesmo agora na pessoa de Jesus, que vive também o ser família, e que agora visita a família, que vai ao encontro de alguém que estava iniciando uma família, e ali ele faz o milagre e realiza então o seu primeiro milagre. Esse mesmo Jesus que começa a mostrar tanto na família, que tinha um homem numa cidade que tinha o desejo de ver Jesus, somente de olhar nos olhos de Jesus. E o que acontece? Ele vai ao encontro de Jesus, Zaqueu. O Senhor Jesus o vê em cima de uma árvore e diz assim: Zaqueu, desce dessa árvore. Ele pôde olhar nos olhos de Jesus e realizar já o seu sonho de olhar para Jesus, pois ele queria ver Jesus. Mas Jesus não bastava. Para Jesus não só bastava olhar nos olhos de Zaqueu e deixar que Zaqueu olhasse nos seus olhos. Jesus, apaixonado por família, como o próprio Deus que trouxe esse projeto família sobre a terra, fez o quê? Falou assim: Zaqueu, eu quero conhecer a sua família. E aí você começa a perceber como Deus, e depois o próprio Deus, vivendo também a dimensão família, na pessoa de Jesus, se torna o ser, o Deus tão presente na vida das famílias. E aí o tema, novamente eu volto para este encontro, orando pela restauração das famílias. É vontade de Deus ou não é, amados? É vontade de Deus. Nós estamos sonhando exatamente naquilo que o Senhor já veio desde o início, ao encontro das famílias. O Senhor não somente quer encontrar conosco, mas quer ir ao encontro das nossas famílias. Eu quero, Senhor, ver a Tua glória nessa noite. Mas o Senhor olha para nós e fala: permite-nos ver a glória dele. Mas ele diz: leva-me também para a sua casa. Leva-me também, pois muito eu tenho a fazer, muito eu tenho desejado realizar. Mas eu conto com você, eu conto com a sua fé, eu conto com a sua oração. Pois se você imaginasse o poder da sua oração, glórias, manifestação do poder de Deus, do meu poder, o Senhor nos diz, do meu poder estaria sempre constante na sua vida, na nossa vida. Mas nós muitas das vezes agimos como se nós não tivéssemos consciência do poder da oração. Amados, quando eu estava rezando, o Senhor me trouxe essa palavra, assim mesmo como complemento e até mesmo já direcionando essa pregação. Em Marcos capítulo 5, só mesmo é uma leitura conhecida, vocês mesmo podem acompanhar mesmo, você está lendo, gostaria mesmo da atenção de vocês. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim: aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha aparecido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que tinha, e em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus, então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te aperta e ainda perguntas: quem me tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta ao ver quem que tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu que lhe havia acontecido. Então foi, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença. Palavra da salvação. Se eu perguntasse para você qual é o motivo do sofrimento dessa mulher, e você vai dizer assim: Zezinho, o que mais fazia essa mulher sofrer era o trabalho que ela tinha de toda hora, sem par,
por causa do sangramento. Era algo cansativo para essa mulher durante esses 12 anos. Muitos também dizem que o maior sofrimento dessa mulher foi porque ela sentia muitas dores enquanto ela perdia aquele sangue durante aquela hemorragia. Outras pessoas também já ouvi dizer que o maior sofrimento dessa mulher era de olhar aquela situação e ser desmotivada porque aquele sangue não parava. E aquilo incomodava, o incômodo de ver aquilo, de ver sangue, constantemente sangue saindo do seu corpo. E aí nós temos a consciência de que sangue é vida. Até tem aquela propaganda, né? Doe sangue, doe vida. Então, tendo consciência de que aquela mulher perdia então o sangue, nós dissemos que aquela mulher, durante esses 12 anos, ela perdia a sua vida. Muitas pessoas também dizem que o maior sofrimento dessa mulher era porque o trabalho que ela tinha de sempre buscar médicos, buscar recursos e não encontrar os recursos. E enquanto eu rezava, o Senhor me dava essa palavra, eu pensava assim: Senhor, mas o tema é sobre família, não é sobre cura física, não é sobre curas no corpo, de sangramentos, de algum hematoma, de alguma mancha, de alguma ferida física, Senhor. É tema sobre família. Amados, e o Senhor me fez recordar e ir pensando e trazendo a história dessa mulher. E enquanto eu estudava a cultura daquela época e a situação de uma pessoa vivendo essa dificuldade, essa doença naquela época, eu entendi que realmente tinha tudo a ver com esse tema restauração, orando pela restauração de família. E aí você vai dizer assim: mas como? E aí você vai descobrir que a maior dor dessa mulher não era essa dor de perder o sangue, ou de olhar para aquele sangramento, ou as dores que ela sentia fisicamente. Essa mulher, antes de acontecer toda essa enfermidade, ela tinha uma família. Ela tinha seu pai, sua mãe, provavelmente ela tinha seu esposo. Ela não nasceu do nada, ela não caiu de um lugar e apareceu como uma magia, mas ela veio de uma família. E com certeza, antes de chegar essa enfermidade, ela tinha uma família. Ela tinha o colo das pessoas que conviviam com ela. Essa mulher, antes dessa enfermidade, ela podia dizer claramente para a sociedade que ela tinha uma casa. Você lembra quando eu recordava de Jesus falando assim: olha, já está na hora de eu voltar para casa da mamãe e do papai? Porque ele sabia que ele tinha uma família. Nós temos uma família. Ao sair daqui nós temos uma família, para que nós voltamos para a nossa casa. Ali temos uma casa onde todos estão. Alguns estão com os pais, outros moram com parente, mas são aqueles próximos, fazem parte de nós, é a nossa família. E essa mulher ela tinha o orgulho de dizer: eu tenho a minha família, eu tenho o meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu esposo. E provavelmente ela também tinha os seus filhos. E eu imagino como essa mulher passava o seu dia do seu aniversário, o dia de festa, né, de um aniversário de alguém da família. Como eram as festas do fim de ano, do aniversário de alguém da família, aqueles momentos que nós vivemos constantemente com os nossos. Ela tinha toda essa graça. Mas aí, amados, de repente aconteceu, ela acabou ficando doente e tendo essa hemorragia. Sabe qual era a lei que tinha naquela época para as pessoas que tinham algum tipo de hemorragia? Imediatamente precisa se isolar. E a partir do momento que tem uma hemorragia, não pode ter contato com ninguém. Não pode mais morar dentro da sua casa com seus familiares. Não pode ser encontrado em nenhum local na cidade. E se fosse encontrado publicamente, precisava fazer como era de lei: apedrejar as prostitutas até a morte, apedrejar as mães solteiras até a morte,
apedrejar os leprosos até a morte, também para quem tinha hemorragia que fosse encontrada fora do local onde eles precisavam viver, deveriam também ser apedrejados até a morte. Não sei se vocês entendem, mas tudo que ela tinha, ela foi arrancada no ato que ela esteve com aquela doença, que ela não conseguiu mais receber o tratamento. Ela precisa ser isolada. Ela é levada para um canto, um local separado chamado lugar dos impuros. Ali aquelas pessoas não tinham mais nenhuma convivência com ninguém. E eu começo a imaginar que quando aquela mulher sentava naquele local, era um local isolado, as pessoas o conheciam como local dos impuros, dos amaldiçoados, assim era conhecido naquela época. E essa mulher sofrendo. Ali ela passou 12 anos, sentindo falta do seu pai, da sua mãe, da sua família, daqueles que ela mais amava, daquelas pessoas que eram tão especial para ela. E cada ano que passava, eu imagino ela lembrando ali o aniversário de alguém, a saudade batia no peito dela, mas ela não podia voltar, porque algo dentro dela impedia. E o maior dor que ela olhava não era aquela ferida, não era aquele sangramento, mas a dor do seu coração de estar longe da sua família. E ela foi tirada 12 anos por causa dessa enfermidade. A sociedade daquela época determinava que precisava não ter nenhum vínculo, não podia ter nenhum vínculo com a família, principalmente com a família, porque nós temos um contato mais próximo, e principalmente também se fosse encontrar em qualquer local público. E ela se isola durante 12 anos. 12 anos, eu imagino, de muitas lágrimas, de muito sofrimento, de muita saudade, de muitos momentos que ela perdeu, que ela poderia ter vivido com a sua família, mas por causa daquela enfermidade, ela sofreu amargamente a solidão profunda no seu coração. Mas um certo dia, o Senhor desejava também trazer a restauração na vida daquela mulher. Mas era necessário que ela tivesse fé. E ela escutou uma notícia naquele local, que Jesus estava passando naquela região. Jesus estava passando naquela região. E aí, para que você entenda a emoção daquela mulher de ouvir isso, imagina a cena. Se hoje alguém dissesse para você assim: a partir de hoje você não pode mais conviver com a sua família. A partir de hoje você não pode ser encontrado andando pelas ruas de Governador Valadares. Você precisa imediatamente ser retirado da sua casa, de todos que você conhece, porque você está com seguinte situação. E aí você pode imaginar, mas é melhor nem citar, mas só imagina você sendo tirado do meio daquele local que você mais ama, longe de todos aqueles que são mais próximos de você, sendo arrancado e levado para um lugar bem deserto. Passar 12 anos, imagina que sofrimento, que solidão. E aí você começa a entender o sofrimento dessa mulher, que aquele sangramento ela já estava aprendendo a lidar. Mas o mais que doía no coração dela é estar distante daqueles que ela mais amava, que era a sua família. E imediatamente ela recebe uma notícia, durante 12 anos, que Jesus estava passando naquela cidade. E aquela mulher, ela teve fé. Somente pela fé ela conseguiu se levantar daquele local. Tinha uma lei, uma regra, que ela não podia sair daquele local. E pela fé ela levanta e vai saindo em direção a Jesus, passando pela rua. E muitos gritavam: não vá, não vá. Imagina quantos que tentaram parar ela, porque se te encontrarem andando, pois você tem essa hemorragia, se te encontrarem andando por essa rua, você será apedrejada até a morte. Ela falou: se eu vou ao encontro da minha cura. Ela teve fé. Eu imagino que o desejo daquela mulher, ela foi falando: eu vou encontrar com Jesus, somente Ele pode me curar. E quando ela foi pela fé, eu imagino quanto que aquela mulher orou para chegar até Jesus, porque eu imagino quanto ela percorreu no meio daquela cidade, quanto ela rezou para que ninguém pudesse vê-la indo ao encontro de Jesus, porque todas as pessoas, qualquer pessoa tinha autoridade, era determinada pela lei de apedrejar qualquer pessoa que fosse encontrada naquela situação.
E aí ela vai, mas ela não chega na frente da multidão, né? E na frente de Jesus, pois senão ela poderia ser vista quando ela estivesse vindo até Jesus. Ela vem pelas costas da multidão. Ela entra no meio da multidão e ela toca no manto de Jesus e ela é curada. E naquele momento, a grande pergunta: qual foi o maior milagre que aquela mulher recebeu? E muitas pessoas vão dizer assim: o milagre que aquela mulher recebeu foi que naquele mesmo instante, o sangue que descia do seu corpo parou naquele momento. Amados, eu quero te dizer que o maior milagre que aquela mulher recebeu é o que estava no coração dela, o desejo de voltar para a sua casa, para voltar para a sua família. Agora sim, depois desse processo do sangue parar, ela poderia receber o milagre que ela desejava durante 12 anos, de voltar para sua casa de cabeça erguida, de receber o carinho, de voltar a viver aquilo que o Senhor já tinha prometido na sua vida. E ela encontrou ali, através do toque de Jesus, a reconstrução e a restauração da sua família. Amados, por quantos momentos nós imaginamos assim, que na nossa história nós nos encontramos como combatentes, como pessoas que também precisam ter fé como essa mulher, e muito mais. Quantas das vezes nós nos encontramos em situação que nós queremos deixar que o Senhor possa reconstruir? O nosso desejo é que o Senhor possa reconstruir. Eu imagino a alegria daquela família. E todas as vezes que eu venho a este grupo de oração, algo forte eu estou vivendo com relação à família. Me lembro que na primeira vez que fui convidado a entrar neste grupo de oração, há quase 2 anos atrás, pela primeira vez, eu chegava aqui, era exatamente 30 dias após a morte da minha mãe. E para aqueles que já estiveram aqui em outros momentos, eu partilhei que há 26 anos atrás, minha mãe conheceu um homem, casou-se com ele, veio se tornar o meu pai, eu nasci, e assim depois veio mais 5 irmãozinhos, e aí se formou uma família ali com 6 crianças, aonde eu sou o mais velho. E naquela fazenda eu partilhava, né, para muitos que estavam aqui, de como foi doloroso sofrer, porque meu pai era alcoólatra, era uma pessoa muito agressiva, e por muitas das vezes nos agredia, batia na minha mãe. Ela acabou perdendo a visão, e a gente presenciamos ali durante aqueles 10, 12 anos o sofrimento naquela fazenda. Como foi doloroso vivenciar todo aquele sofrimento naquela casa. E aí, passando muito tempo, eu partilhava também que eu tive a oportunidade de conhecer Deus, e Deus foi transformando no meu coração, aquele coração que estava ferido, que estava machucado, que estava ressentido, a graça que o Senhor pudesse realizar um milagre dentro da minha família. Porque estava tudo de pernas para o ar, como dizem, estava tudo caído por terra, todos os sonhos, os projetos já não tinham mais dentro daquela família. Uma situação muito difícil. Nós vivíamos como se estivesse num barco em alto mar, numa grande tempestade. E quando eu estava aqui naquele dia, eu pregava 30 dias após o falecimento da minha mãe, pois diante de todo o sofrimento, ela veio ficando doente, em depressão, porque quando ela recebeu a cura da depressão, foi simplesmente, ela viveu mais 2 anos e contemplou a glória de Deus, pois ela, nesses 2 anos que ela se libertou da depressão, ela viu meu pai sendo liberto do alcoolismo. E ali aconteceu toda uma libertação. E eu partilhava para vocês como era difícil você chegar na sua casa, ali encontrar o seu pai, encontrar os seus irmãos, mas estar faltando alguém. Nessa noite, eu novamente não poderia deixar de trazer o que realmente tem acontecido na minha história. Junto com vocês, eu quero clamar também a restauração da família. Eu posso dizer para vocês que é um tempo tão necessário, tanto na minha casa, na minha família, talvez na família de vocês. Recordo com vocês aquele momento que eu partilhava
de quando eu cheguei naquele dia, encontrei os meus irmãozinhos chorando na porta de casa, e o meu pai ele de pé, chorando também. E no coração dele, ele sentia que eu ia lançar sobre ele toda a minha revolta, porque muitas das vezes ele foi tão cruel com a minha mãe. E quando eu vi minha mãe ali naquele caixão, naqueles 2 anos atrás, eu olhei para ele, e a única coisa que me restava era perdoar, porque agora eu já não tinha mais a minha mãe, eu só tinha meu pai e tinha meus 2 irmãozinhos. Eram eles os meus 5 irmãos, era somente eles eram a minha família. O perdão precisava acontecer. Durante esses 2 anos nós viemos reconstruindo a nossa família. E outras vezes, por muitos momentos eu vinha até aqui este grupo de oração e nós rezávamos. E muitas das vezes as pessoas da liderança deste grupo perguntavam: e aí, como vai a sua família? Como vai o seu pai? Como vai os seus irmãozinhos? E eu dizia: sim, está indo tudo bem. Uma nova experiência de família, agora sem alguém especial, mas nós estamos. Com quem estão os seus irmãozinhos? Estar com meu pai lá em Ferrugem. E assim, a gente vem caminhando, vem rezando. E há 30 dias atrás, novamente, estava em uma pregação. E quando eu saí dessa pregação, do bairro Santa Helena, o telefone toca e eu atendo. E a ligação dizia o seguinte: vem imediatamente para Ferrugem, pois o seu pai está no hospital. Eu cheguei em Ferrugem e mais uma vez eu vi a cena. Só que a cena não era do meu pai chorando e os meus 5 irmãozinhos ali agachados chorando. Quando eu cheguei, estavam somente os meus irmãozinhos, os meus 5 irmãozinhos chorando. E meu pai já estava lá morto. E nesses 30 dias, isso aconteceu no dia 15 de outubro agora, e quando a Ângela ligava para pregar sobre a restauração de família. Naquela noite, estava eu e meus irmãozinhos, e nós chorávamos, mas ao mesmo tempo, eu olhava para cada um deles e dizia: Sandra, nós precisamos estar firme agora. Nós não temos mais o nosso pai nem nossa mãe. O projeto de família que Deus tem para cada um de nós, ele vai continuar. A nossa família não foi destruída. Alexandre, a nossa família não foi destruída. A vida continua. A vida continua e ainda nós veremos muitos milagres acontecerem nessa casa. E eu falava: Elivandro, não desiste. Ergue a sua cabeça. Maria de Jesus, Alexandrino, mantenha-se na fé, pois nós vamos vencer. E nesses 30 dias, você pode perguntar como vocês têm vivido. Você sendo o irmão mais velho, pela fé e no poder da oração, eu verei, para a glória de Deus, o poder e a restauração da minha família. Você crê que você também verá a restauração pelo poder da sua fé e da sua oração nesta noite? Te convido a ficar de pé e a fechar os seus olhos, e a trazer neste momento as pessoas que fazem parte da sua família. O Ministério de Música vai cantar um hino que vai te permitir neste momento a recordar de todas as pessoas que fazem parte do seu ciclo familiar. Amados, com os seus olhos fechados, você vai trazendo agora o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, seus primos, parentes, aquelas pessoas que se encontram em dificuldade. Hoje eu e meus irmãozinhos, nós temos os exemplos, o testemunho do meu pai e da minha mãe. A minha mãe, antes de falecer, viu a libertação do alcoolismo do meu pai. Ela experimentou o milagre que ela tanto sonhava. Ela não desistiu até o último ano da sua vida. E naquele ano, a nossa família foi reconstruída, foi reestruturada. A nossa família foi revestida com a misericórdia de Deus. Eu consegui perdoar o
reconstrução começou a partir daquele momento. Amados, em muitos momentos da nossa história, eu olhava para o meu pai e falava assim: pai, a mãe nos faz falta, sim, mas nós precisamos nos manter de pé. E numa última pregação que eu tive nesse grupo de oração, eu dizia que meu pai estava cuidando dos meus irmãozinhos, algo que ele nunca conseguiu fazer alguns anos atrás, e estava se tornando o melhor pai do mundo. E aí o Senhor também o chamou. Talvez para muitos a família destruiu a partir do momento que os filhos perdem os seus pais. Muitos desistem da família porque aconteceu uma dificuldade financeira, uma separação. Aconteceu talvez uma coisa que você nunca queria e nunca quis que acontecesse na sua casa. Talvez para a sociedade hoje, esses 5 e 6 irmãos que eu tenho iriam dispersar agora nas drogas, porque acabou o sentido de viver. Qual será o motivo agora da alegria do José? Qual será agora a alegria da Sandrinha, do Alexandre, da Maria de Jesus, da Elivanda, da Alexandrina? O Senhor tem reconstruído o nosso coração. O Senhor tem restaurado, nesses 30 e poucos dias, uma restauração dando-nos a fé. O amor tem sido tão constante no nosso coração que nos motiva cada dia a viver e a contemplar a glória de Deus. E nessa noite, medite assim e permite o Senhor a você voltar para a sua casa. Você lembra daquela mulher sendo curada por Jesus? O primeiro pensamento que ela teve é o quê? Voltar para a sua casa, viver toda a realidade que ela deixou lá 12 anos atrás, que ela nunca pôde entrar naquela casa durante esse tempo. Agora ela podia voltar para a sua casa, viver todas as emoções, tudo aquilo que ela tinha saudade, todos os medos dela agora ia cessar, porque ela se sentiria no colo do seu pai, da sua mãe, da sua família. A alegria voltava, pois família é projeto de Deus. Eu partilhava isso mediante a palavra de Deus. Até o próprio Deus desejou ter família. O próprio Jesus olhava e falava assim: está na hora de eu voltar para a minha casa, está na hora de eu voltar para o colo da minha mãe, para o colo do meu pai José, para o colo da minha mãe Maria. E nessa noite o Senhor te permite, para que haja uma reconstrução, uma restauração, começando no seu coração, através deste hino. Mas a gente lembra, vai se lembrando.
mão de tudo que ela mais amava. Mas eu quero, Senhor, voltar a experimentar tudo aquilo que o Senhor deseja na minha vida. Quantas pessoas têm passado por lutas, Senhor? O decídio do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de tentando te roubar o teu projeto, Senhor. Quantos filhos que tem mais de que o palácio, gostaria de um abraço ou do carinho de seus pais. É verdade, Senhor. Se os pais amassem, o divórcio não veria. Chama isso de utopia, eu isso chamo E vai falando para o Senhor essa noite. Senhor Jesus, vem de encontro à minha vida, à minha história nessa noite. Não deixa, Senhor, eu desanimar a minha caminhada. Não deixa, Senhor, que as dificuldades da minha vida impeçam, Senhor, de eu contemplar a tua glória. Senhor, reconstrói o meu coração, restaura a minha família, Senhor. Mesmo que eu me sinta sozinho, Senhor, muitas vezes na oração, mas dá-me a graça, Senhor Jesus, para que eu possa sentir a graça, Senhor, que pelo poder do teu Espírito nessa noite, eu tenho a graça, Senhor Jesus, de clamar pela minha família. Eu quero te convidar a pedir agora o Espírito Santo que vem agora de encontro às áreas da sua vida, às áreas da sua casa, da sua família que necessita de um milagre, que necessita agora de uma libertação do alcoolismo, que necessita agora da libertação do perdão, para aqueles corações que estavam endurecidos, que sejam quebrantados nessa noite. Senhor, vai de encontro, Senhor, às realidades, vai de encontro, Senhor, a todas as áreas da nossa vida, que nessa noite é preciso do toque da tua misericórdia, Senhor. Dai-nos o dom da fé, reconstrói, Senhor, as muralhas que tinham caído, Senhor. Restaura a nossa família, restaura, Senhor, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Pedimos o Espírito Santo nessa noite, porque a palavra de Deus diz que quando nós sentimos sozinho, a palavra diz que a certeza da vitória não depende sim do número, mas da força que vem do alto. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Com seus olhos fechados, repetindo. Vem, Senhor, libertando todos os corações que estavam oprimidos, que estavam inquietos, que estavam angustiados. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai deixando o Senhor restaurar. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Vai pedir, Senhor. Repousa, Senhor, sobre os corações que estavam angustiados, que estavam endurecidos, Senhor, que estavam tristes, foram influenciados pelo ódio, pela revolta, pela mágoa, Senhor. Cura, liberta, Senhor, pelo teu sangue
sofrimento,